Então, graça e paz, irmãos, graças a Deus por mais essa oportunidade de louvarmos e adorarmos ao nome do Senhor. Hoje eu estou aqui só, a razão é porque as meninas estão enfermas, estão tossindo bastante, peço inclusive que orem por elas, tanto Isabel quanto a Lia, e por isso eu estou aqui sozinho gravando esse culto, e espero que seja uma bênção para todos nós, um tempo de louvor e também edificação, tá bom? Então nós queremos orar. Antes disso, só lembrando que hoje é domingo de Páscoa e hoje nós queremos meditar um pouco sobre isso. Desde já também quero desejar uma feliz Páscoa a cada um dos irmãos. Então vamos orar, dando graças a Deus por esse tempo, como também pedindo que Ele nos auxilie nesse momento de culto, tá bom? Ó Pai Santo, Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, porque até aqui Tu tens nos ajudado. Reconhecemos que o cenário que vivemos tem sido difícil. Reconhecemos, ó Deus, que muitas pessoas têm perdido seus entes queridos. Reconhecemos também que a economia do mundo tem sido prejudicada. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor ainda continue a agir em meio a tudo isso, trazendo, ó Pai, a cura definitiva, a solução definitiva para esse problema. Enquanto isso, ó Deus, nós pedimos que nos ajude a descansarmos no Senhor, confiarmos em Tuas promessas e seguirmos, ó Deus, vivendo em fidelidade a Ti, de modo agradável ao Senhor, na esperança da vida eterna. Nós somos gratos também por essa oportunidade que temos de cultuar ao Senhor por meio desses meios online e por podermos mesmo distante estarmos um pouco mais perto. Graças te damos, ó Pai, pedimos assim que nos abençoe nesse tempo, que seja um momento de louvor, adoração ao nome do Senhor, como também um momento de edificação para as nossas vidas. Nós suplicamos e agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, então esses dias têm sido dias difíceis e tenho percebido, ouvindo algumas pregações, percebido que muitos cristãos têm ficado angustiados, não só incrédulos, mas infelizmente muitos cristãos têm ficado ansiosos, angustiados, muito preocupados. E é preciso lembrarmos que precisamos descansar, confiar naquilo que o Senhor tem nos prometido, entender que Ele tem cuidado de nós. E pensando nisso, eu queria nesse momento louvar ao Senhor. Peço também que você abra seu cantor cristão, aí no número de 314 do cantor cristão, Estou Seguro, certo? É o único que vai falar sobre a realidade de descansarmos, o desafio de descansarmos no poder de Deus, tá bom? Então vamos cantar o hino número 314, Estou Seguro. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder
Então eu espero que de fato nós consigamos descansar no poder do Senhor, mesmo diante das adversidades, tá bom? Então nós queremos agora meditar um pouco na palavra do nosso Deus e, como eu havia falado, hoje nós comemoramos a Páscoa, domingo de Páscoa, e eu gostaria de refletir um pouco sobre esse assunto, porém tentando fazer uma ligação, uma conexão entre a Páscoa e a volta de Cristo, né? Nesses dias eu tenho pregado sobre a volta de Cristo, eu quero continuar pregando sobre esse assunto. Talvez você já esteja cansado de ouvir falar sobre a volta de Cristo, espero que não, porque a Bíblia enfatiza muito a volta do Senhor Jesus, e como eu havia falado em um vídeo passado, é interessante perceber como a nossa geração fala pouco sobre a volta de Cristo. Realmente parece que nós não vivemos na expectativa de que seja em nossa geração a volta do Senhor Jesus. Então eu realmente tenho ainda algumas coisas para falar sobre a volta de Cristo. Vou passar um tempo ainda falando sobre esse assunto. E hoje eu queria justamente fazer isso, fazer uma conexão, mostrar uma relação entre a Páscoa e a volta do Senhor Jesus Cristo. De modo específico, o nosso tema é a Páscoa e a volta de Cristo. Qual é a relação? A relação é a realidade da redenção. Então, quero tentar mostrar que a redenção ela é uma coisa em comum, tanto na Páscoa quanto na volta de Cristo. É o que esses dois eventos têm em comum: a doutrina ou a realidade da redenção. Mas o que é redenção, né? Quando falamos de redenção se refere a resgate, a ser redimido, a ser resgatado, libertado, certo? E aí, em primeiro lugar, eu quero mostrar a redenção na Páscoa. Tentar ser breve, ser direto, falando um pouco sobre a Páscoa, explicando um pouco desse evento, até porque eu já preguei algumas vezes na igreja, falei um pouco sobre a Páscoa. Acredito que a maioria dos irmãos já estão familiarizados com esse evento, mas eu quero relembrar algumas coisas e assim pontuar outras, tá bom? Então, vejamos a redenção na Páscoa. Como foi ou como a Páscoa trata sobre redenção, sobre resgate, sobre libertação, certo? Então, quando falamos sobre a Páscoa, percebemos que a Páscoa é uma festa que foi instituída há muito tempo atrás, mais ou menos 3.000 anos atrás. Até onde eu sei, é uma das festas mais antigas do mundo, é a Páscoa. E a Páscoa, de modo específico, ela é uma festa israelita. Ela é uma festa do povo de Israel, lá do Antigo Testamento. Ela foi uma festa instituída lá em Êxodo capítulo 12. Então, se você depois quiser ler todo o capítulo, você vai ver lá a instituição da Páscoa. E aí, quando nós olhamos para a Páscoa, nós temos o seguinte contexto: a Páscoa ela foi instituída ali na 10ª praga que o Senhor enviou ao Egito. Então, a 10ª praga, para quem não lembra, foi a morte dos primogênitos. E aí, antes de Deus enviar a 10ª praga, que passaria por todo o Egito, e os israelitas moravam no Egito, então Deus instruiu os israelitas, o povo dele, a sacrificar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais da porta, e aí quando o anjo destruidor viesse passando pelas casas, ao ver o sangue do cordeiro, o anjo ele não iria entrar naquela casa para matar o primogênito daquela família. A ideia seria que um cordeiro foi morto no lugar do primogênito daquela casa. Por isso o anjo destruidor ele não entrava, ele passava por cima, ele passava sobre. Mas nas casas que não tinham sangue, no caso os egípcios não fizeram isso, na casa que não tinha o sangue do cordeiro, então o primogênito daquela família era morto. E aí, é interessante que a palavra Páscoa, ela nasce justamente disso. A palavra Páscoa significa passar por cima, ou passar sobre. E é justamente isso. O anjo destruidor passou por cima, passou sobre a casa, as casas que tinham o sangue do cordeiro. Certo? É interessante então também que depois que as famílias do povo de Israel sacrificavam o cordeiro, eles então assavam o cordeiro,
né? Passava o sangue nas portas, depois assava e fazia uma refeição em família. Essa refeição era cheia de simbolismo. Eles tinham que comer a refeição com os lombos cingidos, né? Já vestidos, como se estivessem prontos para sair. Eles tinham que comer com calçados nos pés, tinham também que comer com ervas amargas, como também tinham que comer com pão sem fermento. E tudo isso tinha um simbolismo, porque essa refeição era a refeição da Páscoa. Enquanto eles estavam fazendo a refeição, na noite da refeição, era a mesma noite que o anjo destruidor estava passando nas casas, matando os primogênitos. E a ideia é que enquanto eles estivessem comendo a refeição, os egípcios iriam às pressas expulsar o povo de Israel. E eles então teriam que sair às pressas. Por isso, eles comiam pão sem fermento, e a ideia é um simbolismo, a ideia é que eles saíram tão às pressas do Egito que não deu tempo o pão fermentar, né? Não deu tempo o pão levedar. E também as ervas amargas é para que nos anos posteriores da celebração da Páscoa, eles lembrassem o quanto a vida deles foi amarga no Egito, foi uma vida sofrida, também por isso, por causa das ervas amargas, certo? Então, a Páscoa tinha todo um simbolismo, e aí, desde então, passou a ser uma festa celebrada anualmente dentro do povo de Israel, desde a época ali de Moisés. Então, nós vemos a Páscoa sendo celebrada em todo o Antigo Testamento e também no início do Novo Testamento. Eu vou já entrar um pouco nesse assunto, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu queria enfatizar que a Páscoa, ela não tem nada a ver com coelhinho, com ovo de chocolate, né? Eu não estou dizendo que é errado você comer um ovo de chocolate, mas eu mesmo não costumo a comprar para não justamente confundir a mente das minhas filhas. E eu realmente tento enfatizar que a Páscoa é outra coisa. A Páscoa não tem a ver com coelho, tem a ver com cordeiro. Cordeiro que foi sacrificado, e ali o sangue dos cordeiros naquele tempo então foi derramado para a salvação dos primogênitos. Agora, quando falamos da Páscoa, a Páscoa ela tem a ver então com salvação e libertação. Porque foi durante a festa da Páscoa, né, que era uma festa ali que foi ligada com a morte dos primogênitos, ligada com a 10ª praga. Então a Páscoa ela tem a ver com a salvação dos primogênitos e tem a ver com a libertação ou a redenção do povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. Eu queria ler inclusive 2 textos em Êxodo capítulo 12, 2 versículos aliás, Êxodo capítulo 12. Se você puder abrir sua Bíblia aí, em Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, versículos 26 e 27 diz assim: Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, o rito da Páscoa, né? Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então veja aí a expressão livrou as nossas casas, ou salvou as nossas casas, ou os nossos primogênitos. Então a Páscoa tem a ver com salvação. E no capítulo 13, no versículo 14, também é dito assim: quando teu filho amanhã te perguntar que é isso, também é algo relacionado à Páscoa, que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Êxodo 13, 14. Então a Páscoa ela tem a ver justamente com salvação dos primogênitos e libertação da escravidão do Egito, redenção, certo? E aí fica aqui a pergunta para nós, né? O que é que você ensina a seus filhos? O que é que nós ensinamos aos nossos filhos, né? Será que realmente falamos da verdadeira Páscoa? Ou, infelizmente, vamos aí no rumo do mundo e aí enfatizamos coelhinho, ovo de chocolate e tantas outras coisas que não tem nada a ver com a Páscoa, né? Mas, enfim, então nós vimos aqui a redenção na Páscoa. A Páscoa é uma festa que tem a ver com redenção, com libertação, certo? Com libertação do povo de Israel do Egito. Agora, queremos
vê nesse momento a redenção na volta de Cristo, ou a redenção em Cristo. Uma coisa é a redenção na Páscoa, outra coisa é a redenção em Cristo. E aí, temos aqui um link, uma ligação muito interessante sobre a Páscoa, a redenção na Páscoa e a redenção em Cristo. Por quê? Porque no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Isso é interessante, porque no Egito, os cordeiros foram mortos e o sangue dos cordeiros salvava os primogênitos. E a ideia era essa. A ideia, então, é que o cordeiro tinha substituído os primogênitos, tinha morrido no lugar dos primogênitos, por isso eles poderiam ser salvos. Agora, quando Jesus Cristo veio ao mundo, João Batista então diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é apontado como o Cordeiro de Deus, aquele que vem ao mundo para derramar o seu sangue, a fim de que por meio da sua morte, por meio do seu sangue, nós pudéssemos ter vida, pudéssemos ser salvos. E é interessante percebermos como o evento da Páscoa é um evento que apontava para a morte de Cristo, que nos traria salvação e libertação, redenção, certo? Mas como assim, né? Então, nós passamos a entender um pouco mais disso quando Jesus Cristo está ali na ceia, ou na Páscoa, aliás, ali nos Evangelhos. E no final dos Evangelhos, nós temos ali Jesus Cristo celebrando ali um momento de refeição, né? Onde, inclusive, ele institui a ceia. É interessante perceber que a instituição da ceia, ela acontece na festa da Páscoa. Muitos crentes não percebem isso, certo? Então, Jesus Cristo ali, ele está celebrando a Páscoa, aquela refeição da Páscoa que foi instituída há muito tempo atrás, lá em Moisés. Ele está celebrando a Páscoa com seus discípulos, e enquanto Jesus está celebrando a Páscoa, o que é que ele faz? Ele transforma a Páscoa em ceia. Ele diz: comei deste pão, este pão é o meu corpo que será moído, que será entregue na cruz. Bebei deste cálice, esse cálice é o meu sangue, que vai ser derramado para a remissão de pecados. E aí, Jesus então, ele ordena que os seus seguidores passem a celebrar a ceia. É interessante então que os cristãos não celebram a Páscoa, os cristãos celebram a ceia. Nós não celebramos a morte de cordeiros que nos livrou da escravidão do Egito, não. Nós celebramos a morte do Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado. É por isso que quando nós celebramos a ceia, é como se nós estivéssemos celebrando a Páscoa cristã. A Páscoa cristã, então, ela seria a ceia, certo? Porque o povo de Israel celebra a Páscoa lembrando do êxodo, lembrando da redenção no Egito. Nós celebramos a ceia trazendo à memória a redenção dos nossos pecados. Nós não fomos libertos da escravidão do Egito, mas fomos libertos da escravidão do pecado. Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí, Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo trabalha de modo muito claro esse tema, dizendo que em Cristo nós somos libertos, em Cristo nós fomos redimidos. E a ideia é que nós não vivemos mais debaixo do domínio do pecado. Nós pecamos, mas um cristão, ele não é mais escravo do pecado. Um verdadeiro cristão, ele não vive mais dominado pelo pecado, porque em Cristo ele é liberto dessa escravidão. Em Cristo ele é liberto do domínio do pecado, ele é redimido. Como também o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses, que Cristo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é interessante, isso é redenção. Isso é a doutrina da redenção que nós temos em Cristo. Em Cristo nós somos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Fomos libertos da escravidão do pecado e assim recebemos uma nova vida. Agora, talvez você esteja se perguntando: sim, pastor, o que é que tudo isso tem a ver com a volta de Cristo, né?
E aí, irmãos, esse é o ponto que eu quero justamente focar a volta de Cristo, já encerrando. O que é que tudo isso tem a ver com a volta de Cristo? Por que eu falei tudo isso? Porque é o seguinte, embora nós já tenhamos sido redimidos em Cristo, embora nós já tenhamos sido resgatados, a Bíblia fala que ainda a nossa redenção se completará. Nós somos redimidos, mas de uma forma parcial. Por quê? Porque ainda pecamos. O nosso velho homem ainda habita em nós. A natureza carnal ainda habita em nós, ainda pecamos. Mas um dia nós seremos redimidos, resgatados de uma vez por todas, de modo completo e perfeito, em que nós não mais pecaremos, não viveremos mais nesse corpo de pecado, nós não viveremos mais neste mundo de pecado. E é justamente sobre isso que Jesus fala em Lucas capítulo 21, que é o último texto que nós iremos ler, tentando fazer a relação aqui da Páscoa, a redenção na Páscoa, com a redenção na volta de Cristo. Então, lá no Evangelho segundo Lucas, eu peço que você também abra, Evangelho segundo Lucas capítulo 21, Lucas 21, versículo 28. Então aqui Jesus está falando sobre a sua volta e ele diz assim, Lucas 21, 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então Jesus está falando que quando os sinais da sua volta começarem a acontecer, devemos nos alegrar, devemos exultar. Por quê? Porque a nossa redenção se aproxima. E que redenção é essa? Mas nós já não fomos libertos? Sim, já fomos libertos da escravidão do pecado. Mas não fomos libertos totalmente do pecado. Não fomos redimidos perfeitamente do pecado. Mas um dia, quando Cristo voltar, então completamente, plenamente seremos redimidos, seremos resgatados desse corpo de pecado, seremos resgatados da nossa velha natureza, nosso velho homem. É por isso, irmãos, que a volta de Cristo trará para nós a plena redenção. Então a Páscoa trouxe a redenção para os israelitas da escravidão do Egito. Cristo já nos trouxe redenção da escravidão do pecado, mas somente quando Ele voltar é que verdadeiramente, completamente, perfeitamente, Ele nos libertará. Então, essa é a relação que eu gostaria de pensarmos nesse domingo sobre a Páscoa. Assim como a Páscoa é um evento que fala sobre redenção, a volta de Cristo também é um evento que fala sobre redenção. Então, quando os sinais estiverem acontecendo, devemos exultar, porque a nossa redenção se aproxima, certo? Então, eu espero que o Senhor nos abençoe, lembrando que, de fato, essa exultação, essa alegria, ela nasce da esperança que temos da doutrina da redenção. Você anseia por isso? Você anseia pelo dia em que você será completamente redimido do pecado, do seu corpo pecaminoso, e então viverá plenamente para o Senhor, sem pecado, sem esse mundo caído. Então, irmãos, precisamos exultar por esse dia, nos alegrar e viver nessa esperança, na esperança da vindoura redenção, da completa redenção que ainda experimentaremos na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe e nos faça realmente exultar, porque um dia Ele nos libertará de modo completo, tá bom? Então vamos orar, encerrando esse tempo, e espero que tudo isso um dia logo passe, na verdade, estejamos novamente juntos para termos comunhão, darmos aquele abraço, né? Fazer aquele junta-panela, irmãos, que eu tenho sentido muita falta, né? Aquele junta-panela, aqueles encontros da igreja. Eu espero que logo possamos voltar a esses dias, tá bom? Então vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por Tua palavra.
pelo cântico que nós entoamos ao Senhor. Te louvamos por tuas promessas, de modo especial pela promessa da tua volta, a qual de fato acontecerá, talvez até mesmo em nossa geração, e nós nos alegramos, ó Deus, porque a tua volta, ela trará completa redenção para as nossas vidas. Graças te damos e suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos nesta esperança. Por favor, nos abençoe e nos dá um bom domingo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe, feliz Páscoa e um ótimo domingo.